que me deu para os vizinhos quando eu nasci e que só permitiu que eu nascesse por achar que eu fosse um menino. A gente já ficava de beijos há algum tempo e rolou. Resultado, fiquei grávida, isso mesmo. Este foi meu segundo abandono depois da minha mãe. Com 6 meses de namoro, eu descubro que ele era noivo. Mas esse relacionamento me levou à loucura e ao meu máximo desequilíbrio. Tenho 33 anos, venho de uma família humilde, mas graças a Deus nunca passamos nenhuma necessidade. Minha mãe foi uma péssima mãe, sempre muito agressiva, sempre deixando claro que não me queria, que me deu para os vizinhos quando eu nasci e que só permitiu que eu nascesse por achar que eu fosse um menino. Meu pai era um policial civil, casado, e foi um pai ausente. As poucas vezes que aparecia, estava sempre bêbado, apesar de sempre cumprir com a pensão alimentícia. Minha mãe foi sua amante por 12 anos e sinto que eu fui apenas uma oportunidade para minha mãe infernizar ainda mais a esposa do meu pai. Cresci sempre muito estudiosa e com uma mãe violenta na casa dos meus avós. Sofria muito com isso. O problema se agravou muito quando, ao me tornar adulta, comecei a refletir em minha vida como mulher todos esses traumas infantis. Aos 18 anos, escolhi perder a virgindade com um amigo. A gente já ficava de beijos há algum tempo e rolou. Resultado, fiquei grávida, isso mesmo. Uma única vez que fiz sexo com o pai da minha filha, eu engravidei. No primeiro momento, ele fingiu ser meu amigo, pois eu disse a ele que estava disposta a abortar. Mas quando decidi ter a criança, a amizade acabou e ele disse que eu deveria me virar sozinha. E durante 9 meses ele nunca me procurou. Este foi meu segundo abandono depois da minha mãe. Minha filha nasceu, ele foi até minha casa, pegou os papéis e a registrou. 2 dias depois procurei um advogado e entrei com pedido de pensão alimentícia e até hoje ele paga. Porém, assim como meu pai nunca foi presente e minha filha também sofre muito com isso, principalmente agora que está adolescente e entende as atitudes do pai. Desde que minha filha nasceu, eu concluí o ensino médio e consegui um bom trabalho numa concessionária de veículos. E aos 19 anos eu tinha uma filha, um bom salário e pensão da minha filha e a pensão do meu pai, que ele nunca cortou até o dia que morreu. Vivíamos muito bem. Pois bem, agora se prepare para a parte que eu sinto vergonha de contar. Isso mesmo, vergonha. Pois hoje eu pergunto como me permiti passar por isso por tanto tempo. Quando minha filha tinha 4 anos e eu 23, conheci no trabalho um rapaz. Ficamos amigos. Na época ele era solteiro e sem compromisso, ficava com outra funcionária. Passados um ano, a funcionária já nem trabalhava conosco mais. Nós nos aproximamos e desde o primeiro dia já saímos juntos. Nunca mais paramos. Nos apaixonamos e ele era um verdadeiro príncipe. Decidimos namorar. Ele era uma graça com minha filha, aquele tipo de cara que escrevia cartas à mão, mandava flores até no Dia Internacional da Mulher. Sempre gentil, frequentava minha casa e tudo ia muito bem e eu estava muito feliz. A família dele era muito rica, morava num bairro muito nobre na minha cidade. Eu sempre percebi que todos me tratavam um pouco diferente, distante, e eu achava que era por eu ser mãe. O meu namorado tinha a mesma idade que eu, trabalhava comigo e não fazia faculdade. Então, ao meu ver, para a família dele, eu com uma criança era o atraso de vida para ele. Mas aí vem o pior. Com 6 meses de namoro, eu descubro que ele era noivo. Durante todos os meses que ficamos antes de namorar, ele já estava de casamento marcado na igreja com outra mulher. Quando decidimos namorar, ele largou a noiva e foi ficar comigo. Mas o motivo pelo qual a família dele não gostava de mim, achava que eu tinha interferido em seu noivado. Mas deixo claro que eu, durante todo esse tempo que ficamos, nunca sequer desconfiei disso, pois como eu disse, todos os finais de semana ele passava comigo. Eu não podia sequer imaginar que ele tivesse outra. E o problema todo do meu relacionamento com ele começou aí. Quando eu descobri o noivado, eu deveria ter caído fora, mas eu era perdidamente apaixonada por ele. E como o noivado já havia acabado mesmo,
resolvi permanecer e ver no que ia dar. Deste dia em diante, eu ia cada vez menos na casa da família dele. Ele vivia sempre na minha, umas 3 vezes na semana. Já havíamos mudado de empregos também, cada um foi para uma empresa diferente. Ocorre que eu nunca perdoei o noivado dele e o culpava pelas mentiras, pois foi por causa disso que a família dele nunca me aceitou. Comecei a infernizar a vida dele, a controlá-lo, sempre o chantageando para fazer as coisas do meu jeito, pois afinal ele havia mentido e me enganado. Parecia uma menina mimada e ele fazia todas as minhas vontades. Hoje percebo que agia assim por pura imaturidade. Minha terapeuta diz que eu agi com ele como se ele fosse meu pai, afinal, além de namorado, ele fazia esse papel de família na minha vida, visto que eu nunca havia tido esse cuidado antes. Graças a Deus, amadureci e evoluí com os anos e jamais vou repetir este comportamento com alguém, mas esse relacionamento me levou à loucura e ao meu máximo desequilíbrio. O sexo era incrível e o namoro foi bom. Viajamos muito, nos divertimos e eu não o cobrava quanto a amizades e mulheres. O problema girava em torno da família dele, que eu passei a odiar e não queria que ele participasse das festividades familiares. E assim as brigas aconteciam. Foram 4 anos de namoro e quando eu estava com 27, o namoro acabou. Então eu não aceitei o fim do namoro, pois apesar das brigas, nós éramos muito parecidos. E ele, por ter um berço familiar maravilhoso, possuía valores aos quais eu e minha família não conhecíamos. E eu queria muito viver aquilo com ele. Ele era bom namorado e bom padrasto. Assim era o que eu pensava. Quando o namoro acabou, e gostaria de lembrar aqui que ele sempre se demonstrou muito apaixonado por mim e eu por ele, passamos 1 mês e ele começou a namorar outra pessoa. E namorou essa moça por cerca de 6 meses. Nesses 6 meses eu sofri muito. Entrei em depressão. Não conseguia dar atenção para minha filha e quase perdi meu emprego por falta de foco. Meu pai havia falecido e a pensão cortada. Enfim, muito tumulto. Me humilhei, fui atrás, rastejei, foi horrível. Nisso tudo, ele já tinha superado os anos em que fiz dele um capacho, mandando e desmandando. E agora havia decidido se vingar de mim. Ele disse que havia terminado o namoro com a moça e assim voltamos a namorar. Ele voltou a frequentar minha casa, mas agora não fazia mais as minhas vontades. Passando pouco tempo, essa moça me ligou e nessa conversa descobrimos que ele estava com as duas, comigo e com ela. Essa moça, claro, terminou o namoro e sumiu. Eu, a Iludiane, que já havia aceitado uma noiva anos atrás, resolvi também aceitar essa traição e quis continuar. Sofri muito. Ele começou a me maltratar, a ser seco, frio, e eu comecei a me deprimir e meu brilho simplesmente desapareceu. O nosso namoro terminou então pela 2ª vez. Depois de 1 mês, novamente ele começou a namorar, dessa vez com uma moça 10 anos mais nova que eu, ou seja, eu estava com 28 e ela com 18. Mesmo processo. Chorei, adoeci, implorei, me humilhei e ele sempre negando que namorava ela. Dizia que ela era apenas uma ficante. Amiga, nada demais. Dizia me amar, mas que não ficava mais comigo porque brigávamos demais. E assim, a Iludiane aqui novamente, acreditando que ele estava solteiro, resolveu aceitar sua proposta de apenas ficarmos de vez em quando, uma vez que namorar não dava mais certo. E eu sei se o que você e muitas outras pessoas podem me julgar, me chamar de trouxa, mas eu era tão carente de afeto e vi nele um namorado, um companheiro, amigo, pai, família, tudo o que eu nunca havia recebido na minha vida e nem a minha filha. Eu queria muito salvar aquela relação, estava cega, pois ele já havia virado a página e eu era apenas uma privada para ele descarregar. Bom, como disse, aceitei apenas ficar com ele, o tempo foi passando e após 1 ano minhas suspeitas já não tinham como mais ele esconder e ele assumiu que estava de fato namorando aquela moça. Naquela altura eu já estava com 29 anos, uma filha de 10 anos, já tinha meu carro, casa própria e mesmo em meio a esses desequilíbrios emocional, havia conseguido me formar na faculdade e já exercia a minha profissão. Tudo caminhou bem, apesar de eu não ter apoio familiar. Eu corria atrás do meu futuro
para que melhorasse. Graças a Deus eu consegui. A única parte estagnada na minha vida era o emocional, por ficar com o meu ex-namorado. Eu não conseguia ficar com outros rapazes, então vivia das migalhas que ele me dava. Lembrando que, mesmo nessa época em que não existia mais namoro, as brigas e desrespeitos eram cada vez piores, mas ainda assim a gente se encontrava e fazia sexo. O sexo sempre o prendeu a mim, mas eu ainda tinha esperança de que ele largasse essa moça e tudo seria um mar de rosas, assim como tinha sido no início. Eu chorava diariamente e comecei a ir na terapia, fui no psiquiatra, estava tomando medicação, mas ainda assim não tinha forças para sair daquilo. Ele também me ajudava muito financeiramente e eu via aquele apoio como prova de amor. Acreditem, 10 anos se passaram. Foram menos de 4 anos de namoro e tudo o resto eu basicamente fui amante dele. Sem perceber, normalizei a situação e passei a aceitar. O que antes eu brigava por ele namorar, eu passei a nem me importar mais. Por fim, o namoro dele com essa moça terminou após 4 anos, quando ela me ligou e descobriu tudo e terminou com ele. E eu, nessa hora, pensei, já estamos nessa há tantos anos, já envelhecemos, estamos agora com 32 anos e ele vai me assumir. Começamos novamente a sair, a almoçar, ele veio na minha casa com a minha filha e amigos no meu aniversário, paramos de brigar e eu estava finalmente feliz, achando que iríamos reatar. Pasmem, dentro de alguns meses descobri que ele estava saindo com a ex-colega de trabalho nossa, lá daquela empresa de 10 anos atrás onde nos conhecemos, lembram? Fiquei arrasada e finalmente, depois de levar tanto chute na bunda, eu cansei. Simples assim. Cansei. E sinceramente não consegui entender por que não me cansei antes. Aguentei tanta coisa pior, mas de um dia para o outro o copo transbordou. Até o tesão pelo sexo incrível acabou. Ah, esqueci de mencionar que no período em que namoramos, ele comprou um ovo de Páscoa para mim e para mais 2 mulheres. Eu só descobri anos depois. Hoje eu perdoei ele, pois isso faz bem ao meu coração. Mas no momento em que eu enxerguei que eu aceitei as maiores humilhações para esperar por ele e que 10 anos depois, quando ele finalmente estava livre para ficar comigo, nem assim ele me deu valor, eu me revoltei. Eu decidi me olhar no espelho e enxergar a mulher que eu sou. Eu lutei muito sozinha e sempre fui muito elogiada como mãe e mulher, e eu mereço coisa melhor. Ele hoje é um empresário bem-sucedido às custas do dinheiro do pai. Nunca quis estudar, venceu graças aos privilégios e, claro, ficou sozinho. Percebi que sou melhor do que ele. Ele é um infeliz que emenda um namoro atrás do outro e no fim não gosta de ninguém, talvez nem dele mesmo. Quero deixar como mensagem para as mulheres que se olhem no espelho antes de se passar 10 anos. Foram muitos anos perdidos por algo que desde o início eu já sabia que daria errado. Afinal, é como diz o ditado, o que começa errado, termina errado. Hoje minha filha está com 15 anos e eu sou muito feliz, mas as cicatrizes dessa vida de abandono me custam caro. Infelizmente não consigo me abrir para namorar. Até tento, saio com algumas pessoas, mas colocar na minha casa e sofrer tudo outra vez, eu prefiro não. Eu sou prova viva de como relações familiares tóxicas se transformam em grandes tragédias na vida de uma pessoa. Não façam isso. Fica aqui meu beijo e meu alerta. Não caiam nessa. Homem sem caráter não muda. Um grande abraço. Uau, que história longa, e a gente vai debater um pouquinho a respeito disso tudo. Primeiro, eu quero voltar lá no passado, quando o pai abandonou, quando a mãe era narcisista, quando largou a criança e tal. Eu entendo tudo isso como um ponto em que uma criança frágil não pode se defender, não pode entender. Só que o problema está em, hoje eu sou uma mulher adulta que pode acolher aquela criança ferida lá do passado e cuidar dela, mas prefere alimentar o trauma. Entendam que não existe dentro da nossa cabeça gavetinhas que a gente abre e pega aquelas memórias. Não é assim que funciona. Quando você decide lembrar, porque é uma decisão, quando você
decide voltar lá naquele ponto do abandono, lá naquele ponto, você cria uma frequência e traz essa frequência pro presente, que é onde você tem os sentimentos negativos em relação àquilo. É simples assim. Ah, Sil, mas uma criança, ela precisa receber carinho, ela precisa receber apoio, mas veja, no caso dela, ela deu tudo isso para a filha dela. Olha que lindo, eu dei isso para minha filha. Então agora é preciso assumir a responsabilidade pela sua vida. Percebe-se aqui nesse texto que muitas vezes ela fala que ele não presta, que ele isso, que ele aquilo, como se ele fosse o motivo dela ter perdido 10 anos da vida dela, e não foi, porque era tudo criado por ela. Agora ele vai me assumir, mas em nenhum momento ele falou, quando passar 10 anos eu vou casar com você. São as nossas ilusões que nós alimentamos. Ela queria porque queria que ele fizesse parte dos sonhos dela, da família cor-de-rosa, da família margarina, eu, minha filhinha, para eu ter aquilo que eu não tive. Então ele era meu pai, meu companheiro, meu amigo, quem me fazia feliz. Gente, ninguém tem a obrigação de fazer ninguém feliz. Vocês lembram do vídeo que eu coloquei? Tem 2 vídeos aqui que eu posso citar que estão no outro canal. Eu vou deixar os 2 links aqui, um do ladinho do outro. O primeiro é aquela moça que dizia pro cara: eu sei que você sustenta a casa, eu sei que você faz isso, eu sei que você faz aquilo, e a sua obrigação enquanto marido é me fazer feliz. E se eu não tiver a pulseira, eu não estou feliz. E a culpa é sua. E aquele outro também que fala sobre a família Gucci, onde é interpretado pela Lady Gaga, onde ela mata o marido porque ela não aceita que ele não a queria mais. Mas pense, ele lá no começo era o cara humilde, o cara que ela feliz lavando os caminhões. Quem queria o Império Gucci era ela. Então ela transformou ele naquilo que depois não quis mais ela. Porque enquanto eles viviam na simplicidade, ele era muito feliz e amava muito ela, mas ela transformou ele em um monstro. E depois esse monstro não quis mais a mulher. E aqui você disse que lá no começo ele era muito legal e tal, e que depois que você passou a infernizar a vida dele, ele mudou. Ok, ele tinha uma noiva, ele ficou com você enquanto estava noivo, mas ele terminou o noivado e te assumiu. Dali pra frente não era mais com ele, era com você. Você assume aqui tudo o que você fez, mas não assume que talvez ele se transformou nesse homem com sua ajuda. Lembra que no mesmo filme da Gucci eu falo sobre cuidado com as influências com quem você tem do seu lado? Eu sei que vocês esperam que eu venha aqui e fale: oh, coitadinha, esse cara não vale nada, você vai encontrar um homem incrível na sua vida. Esse homem incrível só vai aparecer na sua vida quando você entender que você não pode mudar o passado, que o passado é como é e que agora você pode fazer diferente. Mas aqui cabe um elogio gigantesco para você. Você é muito foda, porque você podia ter ficado esses 10 anos esperando casar com ele e ser sustentada por ele, mas não. Você cuidou da sua filha, você comprou casa, você comprou carro, você fez faculdade, você ralou, apesar dos poucos recursos que você tinha. Engravidar nova assim, ter que lidar com uma paixão descompassada, com uma obsessão e não ter apoio da família, é muito difícil chegar onde você chegou. E você tem que olhar para você e se valorizar. Tipo, você olha no espelho e fala: eu mereço mais, eu não mereço isso, mas tá tudo dentro de você, não tem nada a ver com esse cara. Ah, ele tá sozinho, ele quer ser assim. Nem todo mundo foi feito para casar e ter família. Talvez ele tenha percebido durante esses relacionamentos que ele é um boêmio, que ele quer ficar com uma, ficar com outra, e quem sabe lá aos 40, 45 ele encontra uma mulher que ele acha que ele deva casar e tá tudo bem. O erro é você ficar amarrada a isso, achando que todos os homens são como ele. A partir do momento que você entender que você é um espelho da outra pessoa, você vai entender que, olhando para você, você sabe como vai ser esse relacionamento. Que se você não se sujeita mais a ser maltratada, ninguém tem esse poder, o poder de entrar em você e te desestruturar. Se você é uma árvore forte, uma árvore grande, não é qualquer machadada aí que te derruba, não.
Preciso muito mais do que isso. Então não desista de um relacionamento. Não desista de encontrar alguém, mas você tem que entender que você vai sempre atrair alguma coisa compatível com a sua energia, com a sua frequência, com o seu campo. Então olhe para você e veja como você está, que é exatamente aquilo que você vai trazer para sua realidade. Você mesma fala que você atraiu esse homem porque você era carente, porque você era isso, você ficou correndo atrás dele tantos anos e se sujeitando porque você queria aquilo, igual uma criança mimada que não teve o pirulito na infância, ok? Bom, era isso então, a história de hoje, né? E eu gostaria que vocês levassem em consideração isso. Não é porque vocês estão apaixonadas por alguém ou porque vocês têm obsessão por alguém que vocês têm que esquecer que vocês precisam construir as suas vidas paralelo a isso. Um ponto aqui importante que ela falou, eu entrei em depressão. Eu acredito que a questão da depressão aqui, na verdade, era mais tristeza do que depressão. Mas aí a pessoa vai pro psicólogo, daí vai pro psiquiatra, daí toma remédio, mas não adianta, remédio não cura a tristeza, remédio não desenvolve amor próprio. Ele só faz com que algumas substâncias no seu corpo, hormônios, sejam produzidos. E aí você tem um pique. Talvez isso ajude você a sair daquela situação. Mas isso não pode se perpetuar e não pode ficar sendo uma coisa que faz parte da sua realidade. Você precisa aprender a lidar com as situações, enfrentar a vida, ao invés de remediar os problemas. Por mais de que tudo que eu falei aqui talvez tenha sido um pouco negativo, né? Assuma o mulherão da porra que você se transformou. Assuma isso. Você é um mulherão e eu tenho certeza que você vai encontrar um homem compatível com a mulher que você se tornou, mas para isso você precisa curar as suas feridas. Cure as suas feridas do passado, cure as suas feridas do presente. Você falou aqui, eu já perdoei. Ele perdoou pelo quê? As escolhas eram suas, ele só fez com você aquilo que você, na verdade, queria que ele fizesse. Ele te tratava dessa maneira porque você já disse tudo, o sexo era incrível, o homem gosta de sexo de qualidade. E adoram ficar com o ego sendo massageado. Mulher também, que mulher não gosta que homem fique correndo atrás e bajulando e dizendo que ama e gosta, a gente gosta disso. Então, não tem o que perdoar aqui. Você tem que tirar essa energia de dentro de você e falar, ok, passou, tá acabado. Vou dar pra mim o amor que minha mãe não deu, vou dar pra mim, vou acolher aquela menininha que tá sofrendo lá, aquele abandono do pai. Cuide da sua filha, hoje sua filha é sua família. Um homem ali é só pra acrescentar alguma coisa, mas não tem que ser uma necessidade. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa história e com os conselhos que eu dei aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima História Real.